Quero falar agora sobre o Palmeiras, dono do elenco mais valioso do mundo, excluindo times europeus. Pelo menos é essa a afirmação do CS Football, que põe o elenco do Palmeiras como avaliado e estimado em 322 milhões de euros. Estamos falando de quase 2 bilhões de reais. Não há nenhum outro time, exceto os europeus, que vale tanto. Nem o Flamengo, Nicola, nem o Flamengo. De acordo com a CS, o Flamengo aparece como segundo nesse ranking com 190 milhões de euros, contra 322 milhões do Palmeiras. O top 10 ainda é completado por 5 times sauditas, o Botafogo, o Fluminense e o Boca Juniors. Confesso que no primeiro momento até me assustei, o Palmeiras é o time mais valioso, excluindo os europeus, mas se você for pensar, você vai ter times na Arábia Saudita, times na Major League Soccer, times na Argentina. Era natural que de fato os brasileiros, especialmente Palmeiras e Flamengo, figurassem bem. O que chama atenção para mim é o Palmeiras com quase o dobro do valor de mercado em relação ao seu elenco. Na comparação com o Flamengo, você concorda com tais cifras? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. É do Palmeiras o jogador brasileiro mais badalado por olheiros de grandes clubes do futebol europeu. Quero contar como é que eu descobri essa história. Antes de publicar esse vídeo, cheguei a ler que Rian Roberto, atacante de 18 anos de idade do Flamengo, havia chamado a atenção de observadores do Real Madrid e do Barcelona. Você sabe que tá rolando a Libertadores Sub-20 em Quito, né? E gente dos principais times da Europa foi para lá para observar atletas, para analisar possíveis contratações. Entrei em contato com 2 pessoas brasileiras que estão em Quito exatamente para isso, para observar, analisar e passar informações para gigantes do futebol europeu. E ambas asseguraram que não é o Rian Roberto, jogador de 2 gols e 1 assistência em 2 partidas pelo Flamengo, que chamou a atenção dos observadores desses gigantes. O cara da vez é Eduardo, ou Dudu, só 16 anos de idade, atacante do Palmeiras. Ele atuou como reserva na estreia alviverde, vitória por 5-0 contra a Universidade Católica. Entrou a 28 minutos do fim e deixou excelente impressão. O fato de ter só 16 anos de idade e enorme habilidade fez o Dudu brilhar aos olhos de gente importante. Quero registrar também que o Dudu já é jogador titular absoluto da seleção brasileira Sub-17. Chegou ao Palmeiras para o Sub-14 e hoje é representado pelo pai do Hendrick, o Douglas Souza, outro jogador que surgiu muito bem no Palmeiras e acabou vendido para o Real Madrid. O Dudu já havia despertado a atenção de clubes anteriormente, mas a tendência é que, com uma boa Libertadores Sub-20, possa ser alvo de propostas oficiais. Para os grandes da Europa, quanto mais novo o atleta, melhor a condição de negócio. O clube não precisa gastar tanto e pode participar de forma mais efetiva da formação desses jogadores. A grande bomba da quinta-feira veio do Catar. O Al Saad informou que Claudinho deixou o país ao lado da sua família. Justificativa para essa viagem inusitada? Circunstâncias pessoais. Na nota, o clube afirma que segue em contato com o jogador e espera seu retorno a Doha o mais rápido possível. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com pessoas próximas ao Claudinho e também com os seus representantes. Ninguém quis se manifestar. Só vale a lembrança de que o Catar é um dos países que tem sido atacados pelo Irã, mas o campeonato Catar, que chegou a ser paralisado, foi retomado nessa quinta-feira. E seu time, o Al Saad, joga nessa sexta-feira. Nicola, será que dá para imaginar o Claudinho jogando num clube brasileiro? Vale a lembrança de que a janela de transferências no Brasil para atletas do exterior se encerrou no último dia 3. E o fato de a competição por lá ter sido retomada, ainda que com possibilidade de ataques do Irã, reforça a tese de que ele poderia ficar. Não acredito que a FIFA permita ao Claudinho sair dessa maneira. Importante registrar também que o Claudinho troca o Zenit pelo Al Sadd por 20 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em junho de 2029. Salário no Catar bastante acima da realidade paga para clubes brasileiros. Por lá, no Al Sadd, Claudinho tem 20 jogos, 5 gols e 7 assistências. É titular absoluto. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Igor, dá para ver aí atrás de jogadores do Palmeiras saindo, né? Conta um pouquinho aí dos bastidores, do que você viu do Abel hoje no banco e do estádio gritando o nome do Renato Gaúcho e como ele reagiu a isso. O Abel estava suspenso, quem veio foi o João Martins. Isso.
E um detalhe já pescando da coletiva pós-partida aqui, foi o João reclamando muito. O Arias pediu um pouquinho de privacidade aqui, por isso que eu me posicionei aqui de volta. Foi o João reclamando muito do gramado. Disse que plantaram uma plantação de batatas embaixo do gramado, estava muito ruim. Foi essa aspa aqui que o João soltou já de início nessa entrevista coletiva. Então, os jogadores do Palmeiras estão, inclusive, saindo aqui por agora, né? E aí fica o lamento da parte do torcedor palmeirense, talvez uma falta de ofensividade, uma falta de agressividade, né, na construção do jogo, com o tempo, principalmente o time muito retraído, né? O primeiro teve essa estocada única aí por parte do Flaco Lopes, que deu certo, né? O time conseguiu a vantagem, mas no geral foi um Palmeiras que, tirando a pressãozinha final na reta final da partida, que não tinha dificuldade de sair, né? Não tinha muita válvula de escape para achar os espaços e pressionar de fato o Vasco, que foi com mais ímpeto para buscar essa virada, principalmente na primeira metade, né, do primeiro tempo. A virada se concretizou ali pelos 27, 28 minutos do segundo tempo, um Vasco que dominou mais. Ao Palmeiras agora resta saber, enfim, o que vai tirar desse partida por agora. A gente não conseguiu acompanhar a coletiva toda, como eu falei, né? De fora, o Bruno vai estar lá dentro, mas desse clima, né? Acho que não é pela falta do Abel presencialmente aqui que o time tenha mudado de postura. Acho que é uma coisa que vocês já comentaram também, né? Tem um pouco de ressaca, né? De carimbar a faixa do campeão paulista, tal. Vira e mexe, acontece essas coisas no futebol brasileiro. E agora esse time vai ter que se recuperar. A partir de domingo tem um jogo difícil contra o Mirassol, pelo menos em casa, né? Vai voltar para jogar no seu sintético e tal. Do gramado, aparentemente, então não vão poder reclamar, já que o gramado está reformado e tudo lá no Ares. E aí agora vai ter a seu favor essa condição de domingo dar uma resposta, não só com a bola no pé, tá, mas em termos de organização, enfim, principalmente nesse setor ofensivo também, em termos de agressividade ofensiva, que acho que faltou para o Palmeiras hoje também. Fabiola, queria a sua opinião sobre esse assunto, se está mais na conta do Renato ou mais demérito do Palmeiras nesse momento. Eu acho importante lembrar só, o pessoal aqui, que não tinha no time do Palmeiras Vitor Roque, Maurício e Murilo. E os dois zagueiros que jogaram eram os únicos dois zagueiros que o Palmeiras tem no elenco hoje, porque o time sub-20 está jogando Libertadores. Então só tinha mesmo Gustavo Gomes e Fux. Até com a lesãozinha ali, Gustavo Gomes no começo da partida sente um pouco, e aí todo mundo preocupado e tenso porque não tinha um zagueiro no banco de reservas, ia ter que rolar uma improvisação. Eu não estou tirando o mérito do Vasco de jeito nenhum, porque eu acho que o Vasco foi muito superior no segundo tempo, mas eu acho que são pontos importantes da partida para a gente dizer que é um Palmeiras também desfalcado, né? Sem jogadores importantíssimos como o Vitor Roque. Dito isso, o Palmeiras foi muito melhor no primeiro tempo. A gente tinha a sensação que o Palmeiras estava dominando a partida, apesar dos números serem bem parecidos, de posse de bola, de finalização, mas o Palmeiras era bem dono do jogo, apesar desses desfalques, Domi. E aí chega no segundo tempo, que a partida muda completamente. O Vasco empurra o Palmeiras, né, depois das mudanças do Renato, e começa a criar um inferno na área palmeirense. E, para mim, mérito total do Renato e do Vasco de mudar essa história. O Piton, até hoje, ele tinha 13 jogos com a camisa do Vasco, nenhum gol e nenhuma assistência. Então, isso é que o Igor está falando. A torcida do Vasco já vem pegando mesmo nessa temporada no pé do Piton, e com uma certa razão, né? O Piton muito prejudicado com a saída do Verratti, porque ele cruzava muita bola por Verratti, o Verratti não está lá mais. Então, o jogador acabou ficando marcado e também falhou no gol do Flaco Lopes. Ele poderia ter chegado com uma marcação mais eficiente no Flaco. E aí o Vasco, no segundo tempo, é dono da partida, não tem nem o que questionar os números do jogo. 15-6 para finalizações do Vasco. 15 finalizações do Vasco contra 6 do Palmeiras no final da partida. Então, o Vasco foi realmente superior. E é o que a Alicia falou, quase 11 anos sem vencer o Palmeiras, hoje o Vasco venceu. Outro assunto que foi pauta também, né, Alicia, é o fato do Palmeiras ter voltado de ônibus de Novo Horizonte, que poderia... Mas aí eu acho que cairia muito mais na ressaca da festa que eles fizeram do que na viagem de ônibus, né, o cansaço. Domi, o Palmeiras jogou jogou domingo à noite, além de jogar domingo, jogou à noite. Na segunda-feira teve a festa de premiação do Paulistão, então estava todo mundo comemorando, né, até a segunda noite. E aí, na terça-feira, o time se reapresenta para
quinta-feira jogar no Rio de Janeiro às 7h30 da noite. Assim, não vai ser o melhor futebol da equipe. Isso eu acho que é um pouco de esperar, esse efeito ressaca, mas dava para esperar um futebol um pouquinho melhor. Claro que voltar de Novo Horizonte de ônibus de madrugada é ruim, aí, né, tá cansado, aí tem festa, ressaca de verdade, né, para quem foi comemorar. Acho que, assim, não é um resultado absurdo o time não fazer uma grande partida e perder fora de casa. É claro que o Vasco é um time que vinha sofrendo muito. O Palmeiras, no primeiro tempo, se estivesse jogando com um time mais organizado, ou se tivesse com o Vasco do segundo tempo, talvez tivesse sido mais elástico esse placar. O Palmeiras realmente, né, abusou da sorte. E eu até gravei aqui para o canal de Zap do Palmeiras do UOL no intervalo, dizendo que o Palmeiras está dando mais sorte que juízo. Esse resultado, porque o Palmeiras está jogando, está excelente. E aí tomou a virada. Então, tem um aspecto todo de logística e de cansaço de você enfrentar um time que, do outro lado, estava há 10 dias treinando, então isso tem um peso. Mas eu acho que se a gente pegasse circunstâncias iguais e fosse o time do Fernando Diniz, talvez o Palmeiras tivesse ganho. E o Palmeiras hoje não ganhou, apesar de todas essas coisas, porque o Renato deu um jeito nesse time no segundo tempo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.